ZYK 650. Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Radar Paulista na Trianon. É uma nova tarde. Boa tarde. Ligar o carro, ligar o rádio, desligar o celular, olhar para o sinal, pegar as crianças na escola, apertar os cintos e voltar para casa, revivendo o dia de trabalho. É o trem, é o ônibus, é o metrô, é o carro, o cimento, o concreto, é a selva, é a vida na cidade grande cruzando os olhares rápidos. O passo apressado na calçada, o guarda-chuva sempre alerta, é um homem na multidão. No ar, Radar Paulista, o seu jornal nas tardes de São Paulo, com muita informação e prestação de serviços. Apresentação e direção, jornalista Renato Albuquerque. Salve, salve ouvintes da Rádio Trianon, você minha amiga, você meu amigo, muito boa tarde! Tá começando o Radar Paulista desta quinta-feira, dia 20, hoje é 21 de julho de 2016, eu sou Renato Albuquerque, seu companheiro pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e toda a Grande São Paulo, também em Santos pelos 810 kHz e pela internet no site trianonam.com.br. Tem também o telefone da Trianon 3289-3580 e o 3253-4845. Você liga, deixe sua crítica, sua sugestão, sua mensagem. Também por e-mail, você participa, e-mail radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/Renato Radar ou Facebook, facebook.com/Renato Radar ou facebook.com/Radar Paulista. Estamos também no Instagram Renato Albuquerque 1. Você também curte lá nossos posts, nossas imagens, nossas atualizações. É só digitar Renato Albuquerque número 1. Tá certo, o Neildo Nery está conosco na mesa de som. E eu tô aqui, tô com uma galera hoje aqui também. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo, vamos falar sobre marketing jurídico. O que será que é isso? Vai conversar conosco o Alexandre Mota, que é diretor da InRise Consultoria em Marketing Jurídico. Tá certo, Alexandre Mota já vai conversar conosco. Tá aqui também o Emerson Wesley Dias, trazendo hoje ao vivo aqui no estúdio, trazendo o quadro Momento Inédito Viável. Tá comigo aqui também a nossa colega aqui de trabalho também, a Josiane Zamboni, que vai me ajudar a conduzir aqui o radar, né, Josiane? Vamos juntos. Boa noite ouvintes. É isso aí, porque a gente tá aqui numa fase meio complicada, né, esses dias, garganta inflamada, uma série de situações aí com essa secura em São Paulo, né, o tempo meio complicado. A gente vai tentar tocar o Radar Paulista aqui, mas a Josiane também vai me dar essa força na medida do possível. É mesmo, Leandro Neres? Vindo pelo 740 AM, Rádio Trianon. O jornal Radar Paulista. Com o compromisso de ajudar o paulistano a conquistar sua cidadania. O Radar Paulista amplia o espaço em sua programação para atender reivindicações da nossa gente. A interação com o cidadão de São Paulo é a proposta de jornalismo do Radar Paulista, sob o comando do jornalista Renato Albuquerque. Quem está hoje na galeria do Radar Paulista? Ele é sócio-diretor da InRise Consultoria em Marketing Jurídico, empresa atuante em São Paulo. Conversa agora com o Alexandre Mota. Muito boa noite. Muito obrigado pela presença, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite aí a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite aí pra gente falar um pouquinho aí do marketing jurídico. Então, vamos começar falando do marketing jurídico, Alexandre. O que é efetivamente essa expressão marketing jurídico? Marketing jurídico, na verdade, são todas as ações possíveis dentro do Código de Ética, dentro do Provimento 94, né? São os alicerces aí da advocacia, que possibilitam o advogado a se mostrar no mercado, se estruturar
corretamente e fazer uma prospecção de novos negócios. Então existem todas umas regras aí que devem ser observadas para que ele possa se promover da maneira correta, de uma maneira sutil. Porque o advogado ele tem essa questão, é que ele não pode ficar aparecendo muito no sentido da propaganda, né? Exatamente. Então ele não pode fazer um ataque agressivo ao mercado, né? Ele tem que levar informação ao mercado, ele precisa se mostrar de uma maneira muito sutil, tá? Então existe uma série de regras aí no Código de Ética para a gente respeitar dentro do código do marketing jurídico. Mas na verdade, de onde vem o marketing jurídico? Na verdade, a gente tem o Código de Ética, né? Foi criado em 89. A gente criou-se um novo Código de Ética que ia entrar agora em março, né? Agora de 2016, ia entrar em ação. Não sei porque cancelaram, vai entrar agora em setembro, né? Então, na verdade, o que a gente tem? Essas regras que são complementadas pelo Provimento 94 de 2000, que são basicamente as regras da advocacia em função do marketing jurídico. Tá? Como é que você ingressou nessa área? Na verdade, minha formação é marketing, tá? Eu não sou advogado e eu fui uma pessoa de comunicação dentro de um escritório de advocacia. E na prática eu aprendi a fazer o marketing jurídico, né? Li Código de Ética, o Provimento 94, tracei um planejamento ali dentro e fomos angariando aí novos clientes, estruturando de uma maneira melhor, vamos dizer assim. E lógico, quando você vai testando, você erra muito, acerta bastante e foi... Né, hoje eu trago para o mercado, através da consultoria do marketing jurídico, só o acerto, né, porque eu sei exatamente como que vai funcionar aquela determinada ferramenta ali. E como é que ela vai funcionar? Veja, eu criei uma metodologia hoje que tem 3 etapas bem definidas. Etapa 1 é a estruturação do escritório, onde a gente fala da imagem corporativa do escritório perante o mercado. Ferramentas como site, folder, newsletter, manual de atendimento telefônico, ferramenta jurídica, onde então, na verdade, a gente arruma a casa, né? Arruma essa imagem corporativa. A segunda etapa eu chamo de prospecção ética, né? Dentro desse código que a gente está falando. Então, o que a gente faz nessa fase prospectiva? Vende mais para o mesmo cliente, retoma contato com inativos e vai ao mercado buscar novos contatos. As palestras, os artigos, as parcerias, né? E a terceira etapa eu chamo de potencialização, que é o crescimento ordenado do escritório. Então, manuais de conduta interna, plano de fidelização para clientes ativos, plano de carreira para escritórios a partir de 20 pessoas, né? Então, assessoria de imprensa, esse tipo de ferramenta. Hoje, dentro do marketing jurídico, dentro dessas 3 etapas, dessa metodologia que eu criei, a gente tem no máximo 50 ferramentas possíveis, né? Então é ainda um mercado muito escasso para advogado, né? A gente tem 50 ferramentas de marketing que a gente possa trabalhar. Certo. Então, eu trouxe. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o advogado ele não pode... ele não tem criar um canal no YouTube, por exemplo, para divulgar o seu trabalho. Pode? Pode. Ele pode, a gente chama de vídeo artigo isso. Então ele pode pegar um assunto interessante e falar lá 3, 5 minutos. Mas eu digo assim, aí coloca embaixo lá o nome dele, telefone e tal, como é feito com outros profissionais. Isso, ele pode fazer. O que ele não pode fazer, veja a diferença. Uma coisa é você dar a sua opinião sobre determinado assunto, né? Certo. Outra coisa é você incitar a ação. Você fala assim, ó, isso não pode, venha falar conosco, entre em contato com o escritório, a gente vai te receber, a gente vai resolver seu problema. Isso é incitar a ação. Quando você simplesmente leva a informação ao mercado, não tem problema algum, você está dando sua opinião, né? Então você pode sim criar o seu YouTube ali para... Agora, você pega o profissional e você faz um plano de trabalho com ele? Essa a sua atividade? Exato. Então a gente faz uma análise completa dos sócios, dos funcionários e cria-se um planejamento customizado para o escritório baseado nessas 3 etapas que a gente estava comentando. Você disse das ferramentas, né? Quais são aí as principais ferramentas para fazer a divulgação do profissional? Tá. Na fase de estruturação, criação da imagem do escritório, existem 5 ferramentas que a gente não pode deixar de ter dentro do escritório. Logotipo, site, folder impresso, folder digital e a newsletter. Esses 5 são o básico da comunicação de um escritório com o mercado. Tá? Certo. Na fase prospectiva, lógico, cada escritório tem um formato,
Mas eu vejo muito favorável a ferramenta de palestras, parcerias, exploração de networking, né? A própria assessoria de imprensa, quando você gera conteúdo próprio. Mas, lógico, tem uma customização aí dentro do escritório. Eu não posso falar de uma ferramenta palestras, por exemplo, se o sócio tem vergonha de falar em público, né? Então precisa ser realmente bem customizado. É que nem médico, a gente não pode dar uma receita ali se a gente não fizer uma... É de acordo com a cultura lá do próprio profissional, do escritório, da empresa e tal. E o custo disso? É um custo que, para um profissional que está começando, um profissional que já está há bastante tempo no mercado, você consegue aí fazer um trabalho que atenda a essa questão? Para você ter uma ideia, eu trabalho só com escritórios pequenos e médios, porque o grande já tem o seu departamento de marketing jurídico, né? Então, se eu não tiver um valor customizado para esse advogado solo, para o escritório pequeno, médio, eu não consigo trabalhar, porque é esse cara que precisa. Então, eu sou focado justamente nesse custo mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se eu tivesse um advogado aqui no meu programa, que ele viesse aqui semanalmente, como vem aqui o Emerson Wesley Dias, fazer aqui os seus brilhantes comentários e tal, poderia fazer isso? Veja, você levar a informação, esse comentário num programa de rádio não tem problema. O código de ética, ele pega no pé na frequência, né? Então, se você tiver uma coluna todo dia, isso acaba sendo impeditivo. As pessoas vão criticar porque você tem uma frequência muito grande. Certo. Né? Você tem uma coluna, você tem... Então, esse é o problema. Não é problema aparecer, é problema ser infrequente. Ter essa frequência... coisa constante. A Josiane quer fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Mas isso não seria benéfico para o cidadão que é carente de conhecimento dos direitos e cada vez que você vem com frequência a mídia falar, a gente fica com mais ciência disso? Não é um contrassenso? Na verdade, é um benefício para o mercado, né? Para a população. Só que a OAB percebe e vê isso como uma captação de cliente. Você está na mídia tentando se mostrar para que capte clientes. Então, essa interpretação da OAB que é... Mas concordo com você, super benéfico. Se a gente tivesse uma pessoa falando, né, desses benefícios, não tenha dúvida. Só que a OAB já veio pro lado, ele está querendo captar novos clientes. Agora, os profissionais que estão chegando no mercado hoje, né, que estão sendo formados e tal, eles têm, na faculdade, em suas formações, algum tipo de direcionamento também para o marketing jurídico? Não. Uma das principais reclamações que eu tenho dos advogados é que eles saem da faculdade para advogar. Ele não sabe administrar o escritório, não sabe fazer marketing jurídico, não sabe fazer o financeiro do escritório, né? Então eles não têm consciência nenhuma do que fazer. Aliás, eu tenho uma palestra que eu dou, onde tem uma parte que eu falo de maus exemplos, que eu fui coletando ao longo dos anos para ver a falta de noção mesmo, do cara que vai anunciar o escritório na feira. Né? Então ele não tem noção do que pode, o que não pode, o que traz resultado ou não. Então, realmente, ele sai totalmente despreparado da faculdade. É o que eu tenho noção, assim, muitas vezes, do trabalho de divulgação do advogado, é que normalmente ele leva o cartãozinho dele, né, e a primeira coisa, às vezes você está numa sala de aula, a primeira coisa, opa, eu tenho um cartão aqui. É verdade. Eu vim aqui, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. É normalmente o tipo de marketing que ele faz. Exato. Que não está errado. Não, claro que não. Mas eu quero dizer assim, é muito... amador, né, muitas vezes, talvez um movimento incipiente na tentativa de fazer um marketing, porém morre ali, né, quer dizer, é o primeiro passo, porém poderia dar outros passos, né? Exatamente. E aí há uma dificuldade, na minha opinião, e o que a Josiane falou, acho que é muito bem colocado na questão de que esse código de ética, né, à medida em que você, como você acabou de dizer aqui também, olha, venham aqui que eu resolvo, né? Isso aí realmente não, né? Como você deu um exemplo mais ou menos nesse sentido, realmente não caberia. Agora, a questão da frequência, né? Uma coisa meio... Pois é, e essa troca de códigos de ética que eu falei, que agora vai entrar em vigor em setembro, eu achei que alguma coisa ia mudar nesse sentido, mas praticamente nada mudou com esse novo código de ética. Então ainda eles falam da frequência, E por que você quis pegar esse nicho de mercado? Você visualizou isso? Você gosta da parte jurídica? Qual foi o seu objetivo? Na verdade, eu percebi um grande buraco de informações, né? Quando eu trabalhava nesse escritório que eu te comentei, eu fiquei 5 anos lá, e o escritório passou de 9 para 60 pessoas em função desse projeto que a gente trabalhou.
E os parceiros, as pessoas que conheciam o sócio, começaram a perguntar o que você fez, o que está acontecendo e tal. E ele começava a indicar o Alexandre. O Alexandre fez um projeto, a gente começou a trabalhar e começou a dar certo e a gente começou a evoluir. E as pessoas começavam a me pedir projetos paralelos. E eu empregado dentro do escritório. E eu comecei a pensar, poxa, será que não tem ninguém no mercado para ajudar esse pessoal? Né? Por que eles estão pedindo para um cara que já está empregado aqui? E eu fui fazer uma investigação maior e não tem. Isso faz 20 anos atrás, e não tem ainda hoje. Se você pensar em consultorias de marketing jurídico com metodologia própria, existem 3 no Brasil, e a gente tem quase 1 milhão de advogados. Então é um buraco muito grande de informação de como fazer o marketing jurídico, que eu falei, eu tenho que sair para abrir a minha empresa, entendeu? Entendi. E abrir a Inrise. Tá. Do ponto de vista, nós falamos um pouquinho de custo, você deu aí uma passada, mas eu quero dizer assim, do ponto de vista dos valores mesmo, você tem uma ideia para passar, por exemplo, o que um profissional que está começando, ou um profissional que já tem aí uma bagagem, quanto que ele investiria em termos práticos aí no marketing jurídico? Dá para ter uma ideia? Dá. Veja, a gente tem 3 pontos. Um seria a minha consultoria, né? Que eu vou falar um valor aqui médio de mercado, aproximadamente entre 900 e R$1.000 mensais. Tá. A gente tem o valor de uma pessoa de comunicação. Todo projeto que a gente implementa, a gente tem que ter uma pessoa de comunicação dentro do escritório, seja um estagiário, seja um assistente, seja um analista. E o valor dos fornecedores. Então, o cara do site, o cara da gráfica, esses fornecedores que ele precisa ter também. E aí, você sabe que a variação aí de fornecedores hoje é imensa. Quer dizer, então, pelo que você falou, partiria de R$1.000, de 900 a R$1.000, seria o ponto de partida. Exato. Na questão da consultoria, para a partir daí implementar outras ações. Implementar outras ações e, na verdade, o projeto é feito para se pagar. Porque se você implementa uma pessoa de comunicação dentro do escritório que está abrindo portas, né, que está gerando prospecção, você paga o projeto inteiro só com essas ações. Entendi. Toda essa estrutura que você montou também é uma estrutura que visa atender também esse cliente em full time, podemos dizer assim? Full time. A gente atende o Brasil todo, né? Então hoje tem Skype, você consegue atender o Brasil todo por e-mail, enfim. E full time. Eu sou aquele consultor que você pode me ligar de madrugada que eu tô respondendo as perguntas. Tá. Né? E no caso desse profissional, por exemplo, que nem você falou, que às vezes é tímido para falar, né? Ele não tem essa característica. Mas ele fala, eu gostaria. O que você faz? Você entra com algum treinamento, você mesmo que dá o treinamento? Sim. Como é que é feita esse trabalho com o profissional que às vezes não tem essa bagagem da comunicação, mas que gostaria de ele mesmo também ser aí o emissor, né, das informações que ele tem em mãos? Lógico. Então existem diversos cursos, treinamentos que podem ser feitos terceirizados dentro do projeto, mas uma coisa que eu sempre falo, deem a cara para bater. Essa é a verdade. Se a pessoa não fizer o primeiro, não der a primeira palestra e for ruim, a segunda vai ser um pouquinho melhor, a terceira vai ser... Então toda a ferramenta, toda coisa nova para qualquer pessoa é um pouquinho diferente, né? A pessoa está insegura. Então faça os treinamentos, lógico, a gente vai ajudar a pessoa a se moldar um pouquinho melhor, mas dê a cara para bater. Encare, né, a frase aí que a gente falou de vencer, né, os medos, é isso. É você vencer os seus próprios medos, senão não adianta nada. É isso aí. Bom, Alexandre Mota, agradeço demais aqui a sua presença. Deixa algum contato aqui para os nossos ouvintes também que tenham interesse em fazer essa, né, e ter essa atividade de marketing jurídico, de repente, né, abre-se aí outras portas para outros profissionais. Lógico. Então, o meu telefone, eu estou aqui em São Paulo, 011-3477-3443, ou pode acessar pelo site também, www.inriseconsultoria, eu vou soletrar é INRISE consultoria.com.br. Tá certo, então, agradeço demais a presença e conto aí com você em novas entrevistas aqui. Eu que agradeço.